Este é um tempo de escolha, o profeta diz no parágrafo 48. Você não pode ficar neutro por mais tempo. O crente não pode ficar neutro. Não, você não pode ficar neutro. Você pode muito bem salvar outros. Você pode muito bem ensinar para outros, que na realidade isso não é para qualquer um, mas por que não é para qualquer um? Por causa da coragem. Na realidade, nós somos muito covardes em realizar a ação do cristianismo. Nós somos muito covardes. Nós corremos. Covarde é aquele que corre. Somos safados, que safa daquilo que Deus determina para nós fazer. Nós somos assim. Eu creio que com esse movimento, com essa luta, com essa percepção do fim, porque eu acho que quem achava que o mundo ia demorar muito, com isso que está acontecendo, eu acho que tem a percepção mais real do fim. Não é verdade? Então esse evangelho deve ser pregado, deve ser rebatido não contra o pecador, mas rebatido contra o pecado. O pecado tem que ser batido. Você não pode concordar com o pecado. Se você concordar com o pecado, as bênçãos divinas não virão sobre você. Essa é a realidade. Então, o profeta diz: você não pode ficar neutro por mais tempo. Você pode sair antes que a mensagem termina, mas não pode sair por aquela porta sendo a mesma pessoa do que quando você entrou. Isso é mesmo. O cristão genuíno tem coragem. Ele tem que enfrentar. Você cruzará aquela soleira esta noite, uma pessoa melhor. Porque quando você entra aqui, o Espírito Santo te encoraja. Irmãos, para enfrentar essa vida que nós estamos vivendo, olha, a gente viveu aquele tempo passado era bravo. Vocês talvez não tenham essas experiências, mas a gente entrava, eu era criança, mas entrava em mata, aquele povo saiu daqui do estado de São Paulo, entrou lá no Paraná, ainda estava mata virgem ali. Aquele povo tinha uma coragem tremenda. Aqueles velhozinhos, o bicho estava escorado assim. Eles pegavam o machado e o traçador e cunha. Vocês sabem o que é isso? Ia lá traçar tora que precisava 4, 5 homens para abraçar, né? E eles derrubavam aqueles monstros daquelas árvores, limpando, cultivando, trabalhando. Era uma coragem bruta do homem do lado natural. E não era gente forte, era gente corajoso. Não precisa gente forte, precisa gente corajoso. Então, veja bem, nessa época é a coragem espiritual. Tem madeira grossa, demônio grosso, demônio difícil de você derrubar, mas você precisa ter coragem, pegar a cunha, o martelo, a marreta, o traçador e derrubar essas árvores fortes, daninhas, e deixar a terra limpa para você plantar semente real e colher dela. Essa é a realidade. Agora, note bem, o profeta diz aqui, cabe você, e você não tem como evitar, cabe você tomar uma decisão. Agora note, é um tempo de escolha, você não pode ficar neutro, é um tempo de escolha. Deveis escolher hoje a quem sirvais. É o diabo te apresentando muitas coisas fascinantes que você pode escolher, se quiser. Você não pode continuar do jeito que está, porque tem de ser, de você se estar vazio. Vamos notar um sentido aqui, vocês vão entender isso aqui. Isso aqui eu achei muito importante para nós cristãos. Você tem que estar vazio. Mas essa união que o profeta está falando aqui, ela não é união de igreja.
Não é a união de uma igreja com a outra, outra com a outra. Não, não é isso. É a união na palavra. Então a noiva, ela é universal. Se tem 5 aqui dentro que ama a palavra de todo o coração, de toda a sua alma, eles são um número. E lá em outro lugar, na outra cidade, Rio Preto, tem mais 5, que o resto não crê, 5 crê, 5 mais 5 são 10. E assim ela está no mundo inteiro. Às vezes tem lugar que você vai achar um que crê na palavra. Essa é a noiva. A noiva não é as paredes, não é isso. A noiva é aquele que está em Cristo, na palavra, sob o domínio de Deus. Veja, mas a igreja do Deus vivo estará unida sob o poder de Deus e a supervisão do Espírito Santo. A igreja de Deus estará unida. Oh, não estão contentes com isso? Nesta hora sombria, quando tudo está se fechando. Não é para nós isso aí? Isso aí não é eu que escrevi, não, é o profeta, parágrafo 31. Nesta hora sombria, quando tudo está se fechando, as pessoas não estão se importando. Não estão. Parece que o coração deles estão se afastando cada vez mais de Deus. O mundo está ficando cada vez mais frio e indiferente, pois estas grandes cabeças eclesiásticas estão se formando. E permitiram-me dizer isto, ou permitam-me dizer isto com respeito, mas de acordo com a palavra de Deus, que todas as nações hoje são dominadas pelo diabo. Note bem, a Bíblia disse isso, e vocês sabem, esse é o plano de Deus. Ele quer que as pessoas sejam tenham um objetivo. Sim, o objetivo nosso nesta época, nesse finalzinho de tempo, é subir, é fugir da terra, subir do mundo, porque o mundo se tornará cinza. Então temos que ter um objetivo para subir. E é estranho pensar, mas o diabo tenta colocar seu plano em prática e fazer com que as pessoas sejam sob o seu plano também. Agora, Deus tem um plano e o diabo também tem um plano. Veja bem, então o diabo está tentando colocar todas as pessoas sob o seu plano, enquanto Deus está tentando fazer com que as pessoas sejam sob o seu plano. Só existe 2 espíritos na terra, só existe 2 planos na terra. Um para sair no rapto, encontrar com Jesus, e outro para ser o anticristo contra a palavra e ser queimado aqui na terra. Então veja bem, parágrafo 12. Logo há 2 grandes espíritos no mundo. Um deles é o diabo e outro é Deus. O diabo tem mensageiro e Deus tem mensageiros. E temos liberdade de fazer nossa escolha a quem nós rendemos, e é a ele quem seremos servos. Você serve um ao outro. Mas se notarem como, mas o diabo vem e perverte isso, e faz com que o povo tenha sede dele. Agora a Bíblia diz: se amais o mundo ou as coisas do mundo, o amor do Pai não está em vós. Então vejam, o diabo perverte. Ele não pode criar nada, mas ele pode perverter o que Deus criou. O diabo não é um criador, ele é um pervertedor da criação original. E o que é pecado? Pecado é a justiça pervertida,
Quantos entendem isso? Você já pensou, nós todos aqui, esse pequeno grupo que estamos aqui, mais ou menos a metade, né? Livrar do pecado sem odiar o pecador. Você sabia desse? Nós podemos livrar do pecado sem odiar o pecador. Porque o profeta diz, não julgue o pecador. Mensagem de demonologia. Não condene ele, porque ele já tem suficiente condenação para ele. Ele já tem, não precisa nós estar ditando sentença, vai ter que ir preso, vai ter que fazer isso. Não, nós não temos que fazer nada, nós temos que livrar do mal. Jesus só falou, não peço que tire do mundo, mas que os livre do mal. Essa é a nossa missão aqui na terra.